Muitas pessoas estão vivendo um puro desânimo nas suas vidas. Isso decorrente, em primeiro lugar, de uma frustração. Em alguma área da sua vida ela sofreu um tipo de frustração. Foi no casamento, foi na perda de um ente querido, foi num negócio financeiro frustrado, foi num desapontamento com uma liderança, um pastor, uma igreja, um ministério. Seja porque uma oração não foi respondida, seja porque as coisas não aconteceram do modo como ela queria, e ela criou um ambiente ácido na sua vida, com uma fala diferente que trouxe ainda mais desgraça sobre a vida dela, por onde ela está entrando num nível de depressão, num nível de descontentamento profundo, onde agora ela começa a ouvir vozes interiores, onde ela não acredita mais em si mesma, onde ela já não acredita mais nas pessoas, onde ela não tem mais o referencial de pai, porque ela se decepcionou com um pai terrestre, ela teve alguns dissabores na sua vida, ela teve algum transtorno de personalidade, ela teve uma decepção com um ente querido, ela teve uma decepção, ela teve, por exemplo, uma decepção que emprestou dinheiro para alguém e essa outra pessoa não pagou ela. Então hoje ela vive uma tristeza profunda e ela não acredita em mais ninguém, simplesmente por isso. E isso gerou uma introspecção, isso gerou um retardamento interior no seu conforto espiritual, onde trouxe tristeza profunda no seu coração. Então o Senhor quer te dizer hoje, fuja deste desconforto, fuja do desânimo agora, fuja agora. E há uma forma de como nós fugirmos, de como nós superarmos. Eu quero dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero dizer uma coisa com certeza absoluta para você, a sua vida é tudo novo, e tudo aquilo que foi gerado, que foi assimilado, que foi agregado na sua vida, são coisas que precisam ser eliminadas da sua vida agora mesmo, no poder do nome de Jesus, para que você viva uma vida em prosperidade, para que você viva uma vida com alegria, para que você possa gerar um nível de credibilidade diante de Deus, para que você possa gerar um nível de animosidade com a sua vida. Deus quer isso para você. Saia, fuja de alguma forma. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. E no versículo 9 ele diz na primeira parte, resisti-lhes, pois, na fé, e ele fugirá de vós. Resistir o diabo pela fé, através da sua fé. Eu quero dizer uma coisa, que você tem algo que precisa ser melhorado, que precisa ser aumentado, que precisa ser edificado, que precisa ser potencializado, que é a sua fé. E eu quero dizer para você que você precisa valorizar esta fé, para que o diabo fuja, para que as doenças vão embora, para que as nuvens que estão te agredindo, trazendo algum tipo de desconforto, possam ser dissipadas da sua vida. Eu quero te recomendar neste momento que você comece agora mesmo a arrancar de dentro de si todas as palavras negativas. A Bíblia fala que vida ou morte estão no poder da palavra. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então eu quero desautorizar o diabo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você, desautorize o diabo da sua fala, porque quando nós falamos palavras pejorativas, quando nós nos autodenegrimos, ou quando nós denegrimos pessoas, quando nós murmuramos, quando nós criamos um ambiente ácido de maledicência nos nossos lábios, nós atraímos demônios para as nossas casas, para as nossas vidas, para o nosso casamento, para os nossos filhos. E nós precisamos eliminar da nossa vida todo tipo de acidez de dentro de nós, tirar todo tipo de brecha. A Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando por uma brecha, e quando nós deixamos essa brecha aberta, ele vem e entra, ele acha essa casa vazia e traz mais 7 demônios para dentro dessa casa. Então eu não posso permitir, você não deve permitir que o diabo entre através da sua fala, esta fala fracassante, esta fé limitante que não te leva para lugar nenhum, senão para um nível de derrota. Então elimine essas palavras da sua vida, elimine todo o nível de fracasso do seu pensamento e comece a contra-atacar mediante uma palavra de Deus, mediante a confissão da palavra.
os filhos de Israel não teriam oportunidade de entrar na Canaã se não obedecessem, se não fossem na recomendação que Josué disse: meditem na palavra dia e noite, vocês vão fazer prosperar o vosso caminho. Então eu preciso contra-atacar esta área ácida da minha vida, esta área que eu potencializei com um negativismo, com um pessimismo, com a falta de credibilidade. E muitas pessoas, elas estão assim porque houve alguns fatos fortuitos ou de força maior que aconteceram na sua vida, que aconteceram no seu passado, que trouxe um certo desconforto, uma desestabilização na sua estabilidade emocional, e Deus quer te reconstruir hoje. Deus quer que você contra-ataque, que você comece a viver uma vida edificando a sua fé. A graça foi derramada, Jesus tudo conquistou na cruz, tudo Ele conquistou na cruz, mas as coisas são conquistadas mediante a fé. E se você não se importar com esta fé, você não vai conseguir abrir ou derramar as bênçãos das janelas do céu. As janelas estão abertas, mas não cai bênçãos se eu não ativar mediante a minha fé. A minha fé é um instrumento, é uma ferramenta que vai fazer com que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre o meu corpo. As bênçãos serão derramadas porque eu creio, porque você acredita, porque você se estabeleceu em Cristo Jesus, porque você não crê nas vozes que você está ouvindo, você não crê na força dos sentimentos, você não crê na sua própria intuição, você crê naquilo que a palavra de Deus disse. Você nem crê naquilo que o profeta disse apenas, mas você se certifica de que aquilo que ele disse está certificado pela palavra de Deus, pela palavra que você ouviu. Não acredite no sofisma, não acredite nas setas, não acredite nos teus sentimentos, acredite naquilo que a palavra de Deus diz. E você, uma vez que começa a se edificar na palavra, a crer na palavra, você se estabelece nessa palavra e as coisas começam a acontecer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira. As coisas começam a abrir, as portas começam a abrir, e a ferramenta que você vai usar está bem na sua mão. Lá em Êxodo capítulo 14, quando Moisés estava na frente do Mar Vermelho, Deus fala com ele e diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Moisés tinha uma vara na sua mão, tinha um cajado na sua mão. Diga a esse povo que marche, esse povo que está murmurando, esse povo que está fracassando. Muitos ali estavam diante do Mar Vermelho, e se você quiser ler, você vai ver que eles se levantaram e dizem: olha, vamos nos render, vamos nos entregar. Moisés, não tinha sepulcros lá na terra do Egito para que você venha e nos traga aqui para morrer na mão dos egípcios. A murmuração é tanta, a fala negativa era tanta, que Deus até teve misericórdia naquele primeiro momento ali e fez com que eles atravessassem o Mar Vermelho, mas muitos deles não conseguiram atravessar o Jordão porque murmuraram, morreram no caminho. Se você ler Números 13 e Números 14, você vai ver que muitos, milhares e milhares morreram no deserto por causa da sua falha convicção, por causa da sua falha confissão, por causa da sua falha na credibilidade com relação às palavras que Moisés falava. Então mude a sua confissão e você vai ver o seu mundo modificado. Comece a construir-se, abandone o desânimo agora mesmo. Você tem valor, o Espírito Santo mora em você, você é uma pessoa importante para o reino de Deus, você tem potencial. Deus que tem a palavra final ao seu respeito, Ele é quem diz como você deve viver, e Ele diz que você é vencedora, que você é vencedor, que você é mais do que vencedor. Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Se você quiser, você vai ter aquilo que Deus tem, você vai viver aquilo que Deus é, você vai andar, você vai caminhar, você vai não só entrar na terra prometida, mas vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem, vai desfrutar de tudo aquilo que Ele ofereceu para aqueles que querem, para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. Lembra-se, o povo disse: não, vamos eleger alguém que nos leve para a terra do Egito. Ora, esse Moisés, esse Arão aí. Moisés caiu sobre o seu rosto, Moisés e Arão caíram em terra. Caleb e Josué pegaram a palavra e disseram: olha gente, a terra é muitíssimo boa, parem de murmurar,
Pare de usar errado a confissão de vocês. O que vocês viram, não está aí o fruto da terra. Tudo está perfeito, tudo está em conformidade. A terra realmente mana leite e mel. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá dentro dessa terra. Então, Ele está dizendo o quê? Eu preciso gerar um comportamento para agradar a Deus. Eu preciso gerar essa performance. Deus viu o coração de Abel e depois a sua oferta. Deus viu que Eliabe, que Abinadab, que Samar não eram as pessoas escolhidas, porque ele disse a Samuel lá em 1 Samuel capítulo 16, Samuel, não atentes para a sua beleza ou para a sua aparência ou pela sua formosura, porque o homem vê aquilo que está diante de seus olhos, porém eu vejo o coração. Deus está vendo a performance do seu coração. Deus está olhando a sinceridade, a integridade do seu coração, e é por exatamente isso que Ele vai abençoar você. Então gere um coração alegre, gere um coração modificado. Paulo disse: eu, segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que ele está dizendo? Que há sofismas, que há setas, que há ataques na mente, que fazem com que você não pense aquilo que Deus pensa com relação a você. Então, nós temos que eliminar esses gatilhos malignos, que é a nossa murmuração, que é o nosso desconforto com relação às coisas, e nós nos adaptemos à palavra de Deus. Deus quer que eu crie esse ambiente adaptável à palavra de Deus, que eu comece a transitar entre os versículos bíblicos, entre as verdades de Deus, para que eu me ambiente dentro desse nível, nesse nível de Deus, nesse nível de palavra, nesse nível santo. Você cria esse ambiente de glória, essa ambientação espiritual, e você começa a entrar na credibilidade diante de Deus, e você então está aprovado para entrar na terra prometida, para acessar as bênçãos de Deus, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então eu saio do desânimo, porque agora eu sou nova criatura. Agora eu penso nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, como diz Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 e o 3 ali. Por quê? Porque eu já morri para esse mundo e agora minha vida está escondida em Cristo, em Deus. Então você agora é de Deus, tem a sua vida escondida nele, e é Ele que determina quem você deve ser ou viver em função do nível de bênçãos que Ele tem para você. Se você quer este nível de bênçãos, se você quer viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem, você cria esse ambiente, você gera um nível de credibilidade, você gera uma expectativa boa diante de Deus para desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Então, vamos criar esse ambiente, vamos colocar o sacrifício no altar, vamos louvar e adorar ao Senhor. Quando Elias estava no Monte Carmelo, quando ofereceu o sacrifício ali, ele preparou o altar. Eu quero dizer para você, prepare o altar da sua vida e crie esse ambiente. Tire toda a palavra negativa da sua boca agora. Porque ali Elias disse: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, a ele servir. Mas se Deus é Deus, a Ele seguireis a partir de hoje. Então não cochie, não fique dividido entre dois pensamentos, não dê lugar à sua carne, não dê lugar aos sofismas, e comece a crer naquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você. E se Ele diz que você é vencedor, você é mais do que vencedor por causa dele, por causa da palavra, por causa da determinação daquilo que Deus diz a respeito de nós. Potencialize e cresça na sua fé e experimente tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Não dê voz e ouvidos ao diabo a partir de hoje. Elimine e fuja do desânimo no nome, no poder que há no nome de Jesus. Fique com essa palavra, eu profetizo sobre a sua vida a bênção do Senhor, a graça do Senhor, e entre no melhor nível diante de Deus a partir de hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, fique na paz e fique com Deus.